Olá pessoal, sou a vereadora Luana Alves, estou aqui com o Felipe, que é da ANIS, Associação de Servidores com Ensino Superior em São Paulo, e aqui a gente queria falar um pouco com todo mundo sobre o PL 428 que o prefeito Ricardo Nunes mandou aqui para a Câmara Municipal de São Paulo. Mais uma vez, é um PL sobre serviço público e que a princípio pode parecer algum ganho, mas é mais um desmonte das carreiras de servidores públicos na Prefeitura de São Paulo. É um PL que é vendido como um PL de reajuste salarial, mas se você for ver, são pouquíssimas carreiras que têm reajuste e é um reajuste que vai ser, na verdade, degradado ao longo dos próximos anos, vai ser diluído ao longo dos próximos anos, não é um aumento real. E uma coisa que esse PL traz de muito grave é a extinção de cargos, isso mesmo, cargos da assistência social, da cultura, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, dos esportes, de serviços fundamentais para a população de São Paulo que vão ser extintos. Na prática na estrutura administrativa da prefeitura, diversos cargos, mais de 1000 só na assistência, não vão mais existir no organograma, de fato, em São Paulo. O que significa que esses cargos, o trabalho em si vai continuar existindo, mas por terceirizados. Ou seja, mais um passo gigantesco para a terceirização dos serviços públicos na cidade de São Paulo. Isso significa um serviço pior, isso significa mais gasto público, porque o terceirizado gasta mais, apesar de tentarem vender que não, e significa, na verdade, um total desmonte da carreira de serviço público. A gente sabe a importância do servidor público. O servidor público consegue garantir, de fato, a neutralidade do serviço, A gente viu agora nessa pandemia o que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro queria propina para as vacinas que foram compradas no ano passado e quem denunciou o esquema foi o servidor público. São muitos casos. Muitas vezes, quem consegue denunciar irregularidades, denunciar corrupção, ter um compromisso com o serviço e não com o governo, é o servidor público, é o servidor estatutário. E desmontar isso é um risco gigantesco, não só para o servidor público, mas para a população. Felipe, fala um pouco mais sobre o PL 428. Então, boa tarde para todo mundo. Agradecendo aqui o convite da Luana para a gente falar um pouco a respeito desse projeto, Mais um projeto que, infelizmente, tem por perspectiva acabar, liquidar com o servidor público estatutário da Prefeitura de São Paulo. Esse, em última instância, é o objetivo desse projeto. Então, é interessante notar o seguinte, que o projeto ele vem sobre o enunciado de ser uma valorização dos servidores, uma revalorização dos servidores, mas, na verdade, o que ele traz é exatamente o oposto. Ele traz um aprofundamento da desvalorização dentro dessa perspectiva de liquidação mesmo do serviço público na cidade de São Paulo, serviço público feito por servidores efetivos e servidores estatutários, servidores que entram na prefeitura via concurso público. Então, assim, os principais problemas que a gente identifica nesse projeto, que absolutamente nenhum aspecto foi discutido com o conjunto das entidades, é bom que se diga a respeito disso, quer dizer, mais uma vez também, o governo violou qualquer princípio democrático na negociação, na própria entabulação de conversas, porque negociação de fato sequer houve com as entidades, e mandou para a Câmara Municipal esse projeto tal como fez com os outros, como a gente pôde verificar em relação à reforma da Previdência. Então, quais são os principais aspectos danosos desse projeto e que a gente vai precisar de alguma maneira tentar impedir que eles venham a vingar, que eles venham a ser aprovados, além de algumas outras questões que a gente precisaria utilizar do projeto para poder sanar e que vem inclusive de legislações anteriores aprovadas por esse e por outros governos. Primeiro, o fato de que essa valorização efetivamente ela não existe. Então, quando algumas poucas carreiras, e nem elas integralmente, mas alguns níveis de algumas carreiras são valorizadas, a gente está falando de um universo que é um universo muito pequeno. Então, por exemplo, dentro do universo das carreiras de nível universitário, que é onde a nossa entidade atua, isso significa apenas 5%, 5% dos servidores que têm algum tipo de benefício mesmo, de fato. Extraindo esse contingente, a gente tem certamente aí mais de 90% que estão tendo percentuais residuais, pífios ou até absolutamente negativos, como todo o pessoal da saúde. Então, veja, a situação da saúde ela é muito emblemática. Enquanto o prefeito ele se atribui 46% de reajuste a título de recomposição,
Os servidores todos da área da saúde estão desde 2016 sem qualquer modificação na sua remuneração, né? De lá para cá, a receita corrente líquida do município aumentou 70%, né? De lá para cá, os trabalhadores da assistência, da educação, deram a sua vida na pandemia e estão sendo literalmente desvalorizados. Os aposentados, que representam aí cerca de 40% desse contingente todo, a grande maioria deles não vai conseguir repor o confisco dos 14% que foi feito com a emenda 41 com Sampa Prev 2, né? Afora isso, é gravíssimo mesmo o fato de se propor aqui a extinção de cargos e de 9 disciplinas, né? São, nesse caso aqui, dos quadros do QAA, que é o quadro de Administração Pública Municipal, e do QIAG, que é o quadro dos engenheiros, arquitetos, agrônomos e geólogos, né? A gente está falando aí de cerca de 7 mil cargos que seriam diminuídos a menos da metade, cerca de 45%, né? E a gente está falando de uma estrutura que, inclusive, ela existe há praticamente 30 anos, né? A instituição desses cargos foi feita ainda na época da gestão Erundina, para se ter uma ideia de como houve defasagem nesse período, e a nossa necessidade era exatamente o oposto, era que esses cargos fossem aumentados, que houvesse concursos, que houvesse provimentos, né? E o que está se fazendo aqui é extinguir 3.300 cargos, aproximadamente, já de uma vez, né? E extinguir 9 disciplinas das 41 disciplinas, né? O que mostra que também não é uma administração que está pretendendo dar conta da multiplicidade, da pluralidade, das várias necessidades que a cidade tem, né? E sem querer estabelecer qualquer tipo de hierarquização, aqui a gente não está falando de qualquer tipo de profissional, a gente está falando de um profissional que, além de atuar assim na ponta, né, tem a responsabilidade de planejar, tem a responsabilidade de pesquisar, tem a responsabilidade de monitorar, de fiscalizar o conjunto de serviços em todas as áreas. São profissionais que faltam hoje nas unidades públicas de todas as áreas também, da assistência, do esporte, da cultura, né? São profissionais que são absolutamente essenciais para garantir o direito radical de populações que necessitam disso, de idosos, de moradores de rua, de pessoas com deficiência, para assegurar a preservação do patrimônio histórico e ambiental da cidade, e que está sendo simplesmente destruído, sem se dizer o que vai se fazer, embora a gente saiba, né? O que vai se fazer provavelmente no lugar, certamente no lugar, ao modelo inclusive num projeto que já circula aí, né? Que é o chamado São Paulo Licencia, que é instituir carreiras de seletistas com comissionados para fazer o lugar, né, de trabalhadores que só podem ser trabalhadores públicos, né? Porque assim, quem pode exercer essa gestão e esse controle só podem ser servidores públicos, nunca pode ser o privado, né? O privado ele é justamente um objeto dessa gestão, desse controle, dessa fiscalização, desse monitoramento, né? E aí, de fato, a gente tem um conteúdo pernicioso de reforma administrativa que entrega absolutamente tudo, inclusive o núcleo de gestão mesmo, o núcleo de inteligência, o núcleo de formulação da cidade para o interesse privado, né? Sem qualquer tipo de regulação, né? E não com outro interesse prioritariamente que não o próprio interesse do lucro, né? Bom, afora isso, o projeto também ele faz mudanças na estrutura das carreiras, embora ele não fosse um projeto de reestruturação, ele cria um novo quadro, né? Faz uma distinção de um quadro que está sendo repartido de novo, que é o QAA, só para criar uma distinção econômica que já foi suscitada inclusive em 2015, quando se fez o primeiro projeto de subsídio para essas carreiras, né? Então tem uma carreira que está recebendo aí uma valorização, essa, né, de fato, em relação a outras que ficam num limbo, né, ficam desvalorizadas como as demais. Mas esse processo também é feito sem absolutamente nenhuma discussão. E chama a atenção que nesse projeto também eles pretendem mudar as regras de evolução, ou seja, as regras de promoção e de progressão, né? Particularmente a regra de progressão diferente do que é hoje, né? Que passaria a depender da variação de desempenho anual
E a avaliação de desempenho, a gente sabe que não somos contra a avaliação do servidor, não somos contra, pelo contrário, a gente é a favor da formação permanente do servidor, da sua capacitação em serviço, né? Mas a mudança nas regras de progressão, elas visam colocar um ingrediente lá de arbítrio, porque ela vai ser disposta pelo próprio prefeito, né? Que vai inclusive poder criar um impedimento à evolução, né? Um impedimento à evolução na carreira, um cheque em branco. Então é um dispositivo pequeno, breve, mas que é capaz de afetar profundamente o desenvolvimento das carreiras de quem está nessas carreiras hoje e já numa situação de enorme desvalorização. Fora isso, eu acho que de um modo geral a gente devia complementar, um projeto mal feito em todos os sentidos, né? Então, por exemplo, ele não prevê que quem não está nessas carreiras tenha qualquer tipo de reajuste, mesmo esses pequenos reajustes, né? Eles estão previstos. Aqui não existe previsão, inclusive, para reajuste dos aposentados que não têm paridade, né? E em se tratando de aposentados que já foram extremamente penalizados pela reforma previdenciária, né? Aqui a gente tem a oportunidade, inclusive, de sanar alguns graves prejuízos que esse segmento também teve ultimamente, né? Primeiro, em relação, né, a gente precisa lembrar sempre, os aposentados com deficiências e doenças graves, que na última reforma da Previdência Municipal, acabaram perdendo esse benefício, ou seja, a isenção que tinham até o teto de 2 salários do INSS, ou seja, aproximadamente R$ 1.400 até esse valor, passou a ser descontado agora mensalmente, né, desses servidores que estão em situação de sobrevivência, de risco extremo, né, e que é a oportunidade, inclusive, né, que pese o projeto ser um projeto ruim no seu conjunto, mas é algo que precisa buscar essa oportunidade para reparar isso, e a gente já sabe que, inclusive, o próprio IPREM declarou que é possível fazer com que seja restituída essa isenção, e se assim não for feito, pelo menos que se estabeleça um abono compensatório, de modo que esse valor seja restituído aos aposentados. Mas, fora isso, né, a gente continua tendo um problema muito sério em relação aos aposentados e aos admitidos. Os aposentados, né, sobretudo depois da mudança que a gente teve com o subsídio em 2015, né, eles foram alijados de qualquer tipo de ganho. Então, todas as bonificações, as gratificações, as outras formas de incentivo que se dá para os ativos, né, elas não são recebidas, não são aproveitadas pelos aposentados. E os aposentados, eles acabam em cheio sofrendo com a política do 0,01%. Não bastando isso, né, também em 2015 e 2016, esses aposentados com a legislação do subsídio, eles foram profundamente discriminados no que diz respeito ao seu enquadramento, ou seja, eles perderam a possibilidade do ganho de até 4 referências, embora tenham as condições e os requisitos para ter esse ganho, né? Então ele já vem de muito tempo com as suas remunerações, com seus proventos praticamente congelados. Então a perda dos aposentados é uma perda muito maior. E a mesma coisa se dá em relação aos servidores admitidos, que são servidores que entraram pela porta da frente, são servidores estáveis, para quem nunca se fez concurso público, né, e que também sempre foram desvalorizados, né. E eu acho que a oportunidade que a gente tem também, né, de tentar fazer a retificação nessas situações, em nome naturalmente de um princípio de justiça, de equidade, de paridade, de isonomia que esses servidores merecem, né? Obrigada, Felipe, por trazer de uma forma bem separada, bem didática os pontos do PL. A gente sabe, gente, que esse é um PL que, mais uma vez, vem no sentido de privatização do setor público, de precarização do setor público, e essa gestão tem feito isso continuamente. Essa gestão tem tentado a todo momento acabar com a figura do servidor estatutário e acabar, mesmo para a população de São Paulo, com a ideia do serviço público, né? Então, aquela pessoa que te atende na UBS, ou que te atende no CRAS, te atende no CRES, te atende na escola, a ideia é que não se tenha mais o pensamento dessa ser uma pessoa que tem uma estabilidade, que é servidor público, mas ser um servidor que pode a qualquer momento sair desse serviço e precarizar o próprio direito da população, né? Então é bastante grave o que está acontecendo.
Queria dizer para todo mundo que a nossa bancada, a bancada do PSOL e a bancada da oposição vai se colocar contrária a esse projeto, né? A bancada do PSOL, sem dúvida, sabe que é um projeto que tem muito mais perdas do que ganhos, então por isso não é um projeto interessante para a cidade de São Paulo, e a gente vai estar em obstrução. É muito importante que todos venham já na audiência pública, que vai ser na terça-feira, dia 2 de agosto, às 11 horas. Convido todos para estarem presencialmente e ficarem até a sessão plenária, que vai ser às 3 da tarde, também na terça-feira, dia 2. É muito importante a pressão das pessoas para dizer que não tem interesse público nesse projeto. Então, convido todos para virem. A gente sabe que o formato é híbrido da Câmara Municipal de São Paulo, que uma parte dos vereadores podem ficar online, Felipe, tem sido muito ruim, tem levado a muitas perdas. Vários vereadores votam de casa, num projeto que sabem que é impopular, nem aparecem aqui na Câmara para votar. Mas a gente vai tentar alterar isso, vai tentar reverter isso, porque não é possível, num projeto tão importante para a cidade, os vereadores possam votar de forma escondida, né, na prática, de uma forma escondida. Então, convido todos para virem para cá, fazer pressão, dia 2 de agosto, terça-feira, desde a audiência das 11 até a sessão plenária das 3, porque é muito provável que a prefeitura, que o governo já queira votar em primeira no dia 2, tá bom? Vamos colocar de forma muito firme e provar que esse projeto não é interessante para São Paulo. O projeto 428 é mais um passo na precarização do serviço público, da carreira do servidor público e no limite da dificultação do acesso da população aos direitos. É isso.